Bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade FM 106,3. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Eu sou Renata Saia, jornalista, e esse é o Comunica Assisp, o programa da Associação Comercial Industrial de São Pedro. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Comunidade FM, eu e Ernesto Braganholo. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Comunidade 106,3 e um bom dia também aos nossos associados da CISP de São Pedro, Santa Maria da Serra, Águas de São Pedro e Charqueada. Hoje, mais do que nunca, falar de sustentabilidade deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade, inclusive para quem empreende e movimenta a economia local. Mas como equilibrar crescimento econômico e responsabilidade ambiental na prática? Para ajudar a entender esse cenário e trazer uma visão estratégica sobre o tema, recebemos hoje o secretário de Meio Ambiente de São Pedro, Rogério Bosqueiro Júnior, para falar sobre iniciativas importantes voltadas à sustentabilidade e ao diálogo com o setor empresarial. Secretário, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo para essa conversa sobre um tema tão essencial, né? Para o presente e para o futuro dos negócios. Sem dúvida, Renata. Bom dia, Ernesto, Renata. Bom dia, Rogério. Audiência aqui também da Rádio Comunidade. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, Ernesto, parabéns pela presidência, acho que estamos muito bem representados. Obrigado. E parabéns também pela decisão de falar de um assunto tão importante para a nossa sociedade, né? E que tem um paralelo também bastante fundamental com o comércio, as empresas e a indústria. Então, estou aqui à disposição para compartilhar um pouquinho da experiência que a gente angariou aí nos últimos anos. A gente agradece você também, Rogério, pelo seu tempo disponibilizado para a nossa rádio, né, pelo nosso programa Comunica CISP, e por trazer as informações aí do nosso meio ambiente de São Pedro, né? E estamos aí, aguardando o seu recado, né? Eu espero ser útil. Com certeza. Com certeza. Secretário, São Pedro é uma estância turística reconhecida, e como a sustentabilidade pode fortalecer ainda mais essa identidade da nossa cidade? Olha, Renato, eu acho que você está falando com uma pessoa que é até um pouco suspeita em dizer, né? Mas São Pedro, acho que talvez se vocês perguntassem isso para qualquer outro secretário aqui do município de São Pedro, talvez a gente tivesse de acordo. São Pedro tem como vocação a questão ambiental, né? Isso não é mais surpresa. São Pedro fortaleceu desde sempre a marca de uma cidade que leva inclusive como slogan uma cidade bonita por natureza, e não tem como negar isso, né? Não tem como correr atrás. Quem tá aqui em São Pedro, quem é são pedrense, o turista que vem, todos estão de acordo que a questão ambiental é algo extremamente relevante aqui pra gente, né? Para quem vive, para quem visita, o meio ambiente, a qualidade de vida que isso envolve, com certeza é algo extremamente relevante para São Pedro. Então eu fico pensando que a gente não precisa mais gastar tempo em trazer essa marca. O que a gente precisa fazer é sustentar ela, né? E o que a gente precisa fazer para sustentar essa marca de uma cidade que é bonita por natureza e que atrai por isso? Eu imagino que a gente precisa, primeiro de tudo, recuperar aquilo que foi perdido, do que foi natureza um dia em São Pedro. A gente precisa conservar aquilo que ainda existe, né? Sabendo que a natureza, o meio ambiente, é um chamariz, é um dos motivos do porquê as pessoas vivem ou visitam São Pedro. E além disso, a gente precisa também se adaptar às novas necessidades do mundo moderno, né? Então a gente fala de preservar, a gente fala de conservar, de recuperar, e a gente fala também sobre se adaptar. O mundo está mudando, as necessidades estão mudando do ser humano, e a gente precisa também adaptar enquanto cidade, né, com tecnologias, com estratégias, com políticas públicas que garantam a nossa boa relação com a natureza, né? Perfeito. Secretário, e de que forma o meio ambiente impacta diretamente o comércio local e o setor de serviços? Tá, essa é uma pergunta, acho que central aqui da nossa conversa de hoje, né, Ernesto? E antes de tudo eu gosto de fazer alguns alinhamentos assim quando a gente faz algumas reuniões em grupo. A gente não está com as pessoas aqui na nossa frente hoje, mas elas estão nos ouvindo. E eu faço isso geralmente com crianças no nosso Centro de Educação Ambiental.
Então, a nossa percepção do que é meio ambiente, a percepção da sociedade sobre o que é meio ambiente, às vezes é um pouco minimalista, digamos assim. Um exercício que eu faço com as crianças, né, quando elas visitam o nosso centro de educação ambiental. A gente pergunta para elas o que é meio ambiente para elas. Poderia fazer essa pergunta aqui para vocês e talvez eu até já espere um pouco qual seria essa resposta. Claro que vocês são adultos, mas as respostas não costumam ser muito diferentes. E geralmente vem, né, a referência sobre aquilo que é verde, aquilo que é o animal, aquilo que é o vegetal e para por aí. Aí a gente faz um exercício. A gente pede para todo mundo fechar o olho e usar o princípio da audição, principalmente, e ouvir aquilo que está ao redor dela. Depois de alguns segundos, a gente pede para que essas crianças abram os olhos e a gente faz a seguinte pergunta: o que é que você ouviu, né, quando você esteve com os olhos fechados? E aí a gente ouve coisas como: a gente ouviu os passarinhos, a gente ouviu o barulho do vento, a gente ouviu o barulho das pessoas caminhando, a gente ouviu o carro buzinando. Elas ouvem muitas coisas. E é nesse momento que a gente fala para elas, né? Tá vendo tudo que você ouviu? Isso tudo é meio ambiente. Então a gente parte do princípio de que meio ambiente é algo muito além daquilo que a sociedade geralmente conhece como sendo meio ambiente. Ela é aquilo que é vivo, aquilo que não é vivo, e a relação desses elementos do vivo e do não vivo, da pessoa com as plantas, da pessoa com os animais, né? Então a gente parte desse alinhamento, digamos assim. Então, meio ambiente é tudo. Sabendo que meio ambiente é tudo, então, Ernesto, de que forma que ele impacta, né? O comércio, o serviço, o turismo, em tudo também. E eu sou suspeito em dizer isso, obviamente, mas eu tenho convicção de que a gente está certo em pensar assim. O meio ambiente é o recurso natural que as indústrias usam para produzir os seus produtos. O meio ambiente é o calor que os clientes da Veríssimo Prado enfrentam ao andar de loja em loja, né? Meio ambiente é tudo isso. Então, se tudo isso é meio ambiente, tudo isso de alguma forma vai impactar o comércio, o serviço e o turismo. E a gente começa já a respeitar o meio ambiente no nosso lar, né, Rogério? Você ligando uma torneira, ela está fazendo uma barba, você desliga, liga, desliga, não deixar correr na vontade e tal. Não é isso? Já é um respeito ao meio ambiente, né? Com natureza. A gente faz um trabalho bastante intenso de educação ambiental. A gente entende, e não pode negar isso, que existem alguns setores, né, que eles impactam muito mais do que a gente dentro da nossa individualidade enquanto munícipe, dentro da nossa casa. Mas a gente entende também que, na nossa individualidade, há coisas que a gente pode e deve fazer para diminuir o impacto, a nossa pegada no planeta, né? Então, o fato de eu fechar uma torneira enquanto eu estou escovando o dente é relevante? É também. A questão do agronegócio, por exemplo, utilizar a água para irrigação é relevante? É também. Tudo isso é extremamente relevante, precisa ser monitorado, precisa ser, como eu disse, adaptado, para que a gente tenha um impacto cada vez menor com essas fontes de recurso que são limitadas. Para nunca faltar, né? Exato. A gente fala muito na questão ambiental, todo mundo ouve falar sobre sustentabilidade, né? O que é, afinal, a sustentabilidade? É a gente utilizar aquilo que a gente tem de recurso hoje, garantindo que as nossas futuras gerações, então, os nossos filhos, os nossos netos, tenham condição de utilizar os mesmos recursos que a gente usa hoje, né? Que não falte para eles lá no fundo. E isso daí, aí a conversa se alonga, né? Há muita coisa que a gente pode fazer para garantir que os nossos filhos e netos não sintam falta dos recursos que a gente tem hoje. Então agora eu vou entrar nessa questão com uma pergunta um pouco mais incisiva, né? E vamos falar de algo que interessa diretamente ao empresário. O que o comerciante precisa fazer ou ele pode fazer para começar uma jornada mais sustentável dentro da sua empresa, do seu negócio, seja ele qual for. Ações assim que podem ser feitas em comum entre diversos setores, né, do comércio. Tá. Essa acho que está dentro da centralidade também da nossa conversa de hoje. A pergunta ela é muito boa e a resposta ela precisa ser estratégica também, né? E por que eu digo isso? Quando a gente conversa com a iniciativa privada, a gente, enquanto uma secretaria,
né, do municipal, a gente precisa ter alguns certos cuidados. E é desafiador por quê, do meu ponto de vista? Primeiro porque eu não sou empresário. Segundo porque eu estou num lugar hoje de um órgão que tem função de fiscalizar, regulamentar, monitorar. E terceiro porque, eventualmente, podem olhar para o Rogério, ele veste a camisa do ambientalismo e esse conjunto de fatores pode levar o empresário a pensar: todas essas sugestões que o Rogério está dando são enviesadas por uma série de fatores que moldam a cultura dele hoje, né? Então, eu vou fazer um movimento contrário, Renata. Ao invés de eu dizer para o empresário o que é que ele poderia ou deveria fazer para garantir hábitos mais sustentáveis, eu trouxe aqui, inclusive eu vou colar, obviamente, porque eu não vou me lembrar de todas essas informações. Eu trouxe uma pesquisa, que está aqui na minha frente, uma pesquisa de consumo consciente, que foi realizada... Rogério, mas Sim. assim, só deixando bem claro que nosso programa, ele tem caráter informativo. Sim. Então, de forma alguma, nossa intenção seria confrontar o poder público com a iniciativa privada, o meio ambiente com os comerciantes, de forma alguma. A nossa intenção é agregar informação para que as pessoas conheçam mais sobre sustentabilidade. Muitas vezes elas não têm acesso à informação do que elas poderiam fazer dentro do seu próprio negócio. Perfeito. Tá certo? E dentro disso pode ficar à vontade para expor da forma como você Eu entendo pensou. isso e é interessante. É porque geralmente a gente, dentro dos nossos setores, a gente tem às vezes visões um pouco enviesadas. Sim, né? sim, com certeza. E acho que nada mais do que para dar uma confiança aqui para os nossos ouvintes, que é um público-alvo em especial, eu trazer uma pesquisa, né? Porque com os dados aqui, contra eles não há argumento, certo? E trazendo os dados, essas informações, eu acho que a gente dá condição de um empresário, o nosso ouvinte, avaliar esses dados e tomar a decisão certa. Que eu acho que é o que o empresário, a iniciativa privada faz de melhor, que é tomar Sim. decisões todos os dias e, obviamente, buscando sempre tomar as decisões certas, né? Então, o que a gente faz com esses dados aqui? A gente apresenta e os empresários, os nossos ouvintes, eles tomam decisões a partir daí. Acho que é um pouco disso. Eu começaria aqui, essa pesquisa, ela começa a traçar um perfil do consumidor que a gente tem hoje. E tem um dado importante, ó. 58% dos consumidores entrevistados, eles dizem que é importante ou extremamente importante que uma empresa ela tenha selos de certificação socioambiental. Então, eu poderia dar essa sugestão, né? Olha, empresários, por que vocês não buscam selos de certificação socioambiental? Mas o que eu estou fazendo? Estou trazendo um dado de uma pesquisa que levanta o interesse do consumidor e 58% deles diz que é importante para ele ou extremamente importante que as empresas tenham esse selo. Só para a gente, caráter informativo também, essa pesquisa é uma pesquisa nacional, de que órgão? É uma pesquisa nacional da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Tá? Perfeito. Esse é o órgão que elaborou e executou essa pesquisa. Exatamente. Perfeito. Inclusive depois, né, se a CISP tiver algum banco de dados e informações, eu posso compartilhar com vocês. Temos sim, pode enviar pra gente, né? Sim, pra Renata mesmo, hein? Isso é interessante. E essa pesquisa, ela continua perguntando para os seus clientes o que é consumo consciente para ele. Então, primeiro pergunta, o que é consumo consciente para você, cliente? Para 60% dos consumidores, consumo consciente é sobre reduzir poluição. Para 57% deles, é utilizar os recursos naturais de forma responsável. Para 54% deles, é reduzir o impacto de fauna e flora. Para 41% deles, consumo consciente é estar preocupado com a origem das matérias-primas. E para 35% deles dar preferência a comprar produtos feitos de pequenos produtores e produtores locais. Então, ó a percepção do consumidor. O que é consumo consciente para ele? Aí, em seguida, a pesquisa pergunta, tá bom, e o que você faz no seu dia a dia para você consumir mais consciente?
Então, olha o que os consumidores, Ernesto, estão fazendo para que eles consumam consciente, né? Eles estão comprando produtos em refil para utilizar embalagens que já possuem. 58% dessas pessoas. Reutilizar a embalagem. Exato. Isso é bom, né? Refil. Ótimo, né? Olha que informação importante para o varejo. 58% das pessoas elas estão comprando produtos em refil, com refil, né? Elas compram produtos que podem ser reaproveitados. Elas fazem uso racional de recursos naturais, energia elétrica, água, gás. Olha o advento. O Ernesto sabe falar melhor do que eu. A procura, o aumento da procura por energia solar. Sim. Né? O que isso que tem de impacto para a economia e, ao mesmo tempo, para a questão ambiental. As pessoas procuram isso. As pessoas elas têm comprado produtos feitos por materiais recicláveis e elas têm deixado de comprar. Esse, acho que é a informação importantíssima. Não é o Rogério que está dizendo. São os consumidores, né? São os clientes dessas empresas Sim. que a gente está conversando. 36% dos clientes entrevistados dizem que eles deixam de comprar em empresas que desrespeitam o meio ambiente. Isso é extremamente relevante, né? 36% não é 99%, mas eu imagino, mesmo não sendo empresário, que quase isso, 50% do município, né? Por isso exemplo, causa né? um impacto grande, de uma né, Ernesto? cidade de 40 mil habitantes, quase 15, mais de 15 mil. Exato. Né? Eles podem deixar de comprar em uma empresa que desrespeita o meio ambiente. Aí, obviamente, a gente pode entrar, né, e questionar sobre o que é desrespeitar o meio ambiente para esses clientes. Sim, né? o que seria, né? O que seria? Então, se eles Já falam que... o consumo consciente tem tantos vieses. Exato, mas se eles falam que reduzir a poluição é algo importante, então o consumo... uma empresa que não respeita o meio ambiente é uma empresa que polui, é uma empresa que não usa os recursos naturais de forma responsável, é uma empresa que impacta a fauna e a flora, é uma empresa que desconsidera os produtos de produtores locais, né? Isso tudo a gente entende com essa pesquisa. E a partir dessas informações a gente pode tomar decisões com elas, né? Perfeito. São informações que vão reeducando o ser humano, né? Informações valiosas que podem direcionar o comércio, né? Os empresários para ações que podem gerar sustentabilidade e o consumo consciente, né? Isso. Dos compradores. E também, Renata, essa pesquisa ela é mais longa. Eu imaginei que eu pudesse até explorar ela um pouquinho mais, mas eu falo bastante. Nas próximas páginas, essa pesquisa ela traça o perfil do consumidor para cada uma das categorias do comércio, do varejo. Então, existe um detalhamento daquilo que os clientes esperam e imaginam de empresas do ramo de alimentos e bebidas, de beleza e higiene pessoal. Se você quiser, inclusive, citar os principais pontos dessa pesquisa, fique à vontade. Temos esse tempo? Temos, pode ficar à vontade. Selecione os principais pontos de cada setor, que é interessante que as pessoas saibam sobre isso, e depois nós podemos também disponibilizar um link que as pessoas possam acessar essa pesquisa no site da Associação Comercial. Perfeito. Também. Então vamos começar pelo ramo de alimentos e bebidas. O que os clientes têm dado preferência hoje, tá? 25% dos entrevistados dizem que dão preferência a produtores locais. A questão de consumir de quem é local é algo relevante, inclusive para a questão ambiental. Né? Sim, e é uma questão que a CISP vem trabalhando muito também do consumo nessa era que a internet é muito forte, né? E as pessoas compram muito online, e da gente fortalecer o comércio local, regional, porque se o mesmo produto é vendido aqui, é vendido na internet, por que não favorecer a sua cidade, que está gerando emprego, que você recolhe os impostos aqui, né? Perfeito. E favorecer o desenvolvimento da economia. E isso é relevante para eles, são os clientes que estão dizendo. 21% ainda dentro do ramo de alimentos e bebidas, eles preferem embalagens recicláveis ou biodegradáveis. Então, 21%, né, digamos assim, desse catálogo de clientes, eles vão dar preferência para aquelas embalagens que são recicláveis.
Vamos pular. A questão do produto orgânico é interessante também, olha. Ainda alimentos e bebidas. 18% dos clientes estão preferindo os produtos orgânicos. Né? Então, mais uma vez, eu vou, então, deixar de ser um mercado que vende produtos convencionais, com diversidade, para se tornar um mercado de produto orgânico? Não é isso que a gente está dizendo. Se você quiser atender esse nicho de 18% dos consumidores, por que não acrescentar produtos orgânicos na sua gândula? Né? Mais um nicho de comércio, né? Exatamente. Relevante. Não deixar de atender os clientes que você atende hoje. É ter o interesse, né? E, obviamente, avaliar economicamente isso, o atendimento de outros nichos de mercado, de pessoas que têm necessidades e estão apontando isso pra gente. O marketing é importante porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam que o marketing ele cria necessidade, ele faz isso que essa pesquisa fez. Ele identifica quais são as necessidades. Aí cabe, obviamente, ao empresário, do ramo que for, atender ou não. Sim, né? É uma escolha dele. E uma vez que tem esses produtos, né, à disposição no mercado, esse número pode crescer de consumidores, porque muitas vezes as pessoas não compram justamente porque não tem. Exato. Né? E aí esses consumidores podem com certeza aumentar. Exatamente, inclusive para os outros produtos. A gente sabe bem, a gente vai no mercado comprar hortifruti, eu aqui vou dar sempre preferência para a feira do produtor, mas a gente vai no mercado comprar hortifruti, a gente não deixa de levar um pãozinho, um produto de limpeza, né? Então imagina, eu vou lá para comprar meu produto orgânico, e a minha sacolinha, obviamente, vai ser muito mais diversa do que isso, né? Sim, sim. Inclusive a sacolinha, se for verde. Exato. É reciclável. Exato. Melhor, né? A ecobag, né? A nossa ecobag, ela vai ser muito mais diversa do que só os produtos orgânicos. Beleza e higiene pessoal, Renata e Ernesto. 31% dos consumidores também têm preferido embalagens recicláveis ou biodegradáveis. Ó, como embalagens recicláveis e biodegradáveis tem sido relevante. 26% preferem os produtos com selo de bem-estar animal, não testado em animais. Essa questão animal está muito forte, muito, né? Em alta. Muito em forte. voga e tem fundamento, né? Com certeza, com certeza. E 26% também preferem produtos de beleza e higiene pessoal orgânicos. Vamos pular para o próximo setor. Roupas e acessórios. Ótimo. 66% dos entrevistados, eles declararam ter o hábito de tentar consertar as roupas antes de descartar ou comprar outras novas. Então, olha que importância para o comércio local do ramo de vestuário. A gente precisa, sabendo que 66% das pessoas elas querem consertar na medida do possível para reaproveitar esse vestuário. Olha a importância da gente vender cada vez mais produtos de qualidade. Ao invés desses produtos baratos, que eventualmente a gente compra pela internet, né, que a gente compra, inclusive, que não são nem produzidos no Brasil. Vamos comprar no comércio local roupas de qualidade, que inclusive vão dar a condição de, se der um furinho, de eu consertar antes de descartar, né? Eu tô pensando em comprar roupa, e roupa não deve ser descartável com tanta facilidade, né? Sim. E, inclusive, as gerações mais novas, elas têm incorporado mais isso, essa consciência, tanto que eles buscam comprar mais em lojas, em brechós. Isso. Né? Justamente por essa questão do reaproveitamento. Né? Olha que legal, 31% ainda em roupa e acessório, tá? 31% dos entrevistados doam para instituições sociais que fazem reaproveitamento das peças. Então, se eu tivesse que dar uma dica aqui para essas empresas do ramo de roupa e acessório, reposicione a sua marca, né? Mostre que o seu produto tem durabilidade, não é um produto descartável. Ainda, se as pessoas elas têm interesse em reaproveitar essas peças, em ressignificar essas peças antes de jogar fora, poxa vida, pensou que legal as lojas com um consultor de customização, upcycling, customização. Olha que legal. A pessoa ela vai na loja não necessariamente para comprar uma roupa nova,
mas para ressignificar a que ela já tem. E de preferência, uma roupa que ela comprou até ali mesmo, né? Sim, sim. Olha quantas ideias vão surgindo. E acho que, aqui pra gente fechar e não estender muito aqui, a questão da categoria eletrônicos, né? As pessoas, elas também estão cansadas de produtos descartáveis. 81% dos entrevistados, eles verificam se tem conserto antes de jogar fora e comprar um novo. Então, se essas lojas de eletrônico tiverem como única e alternativa e ideia ali vender produtos descartáveis, porque vai gerar, digamos assim, a necessidade, um produto com obsolescência programada, vai gerar a necessidade desse consumidor voltar mais rápido, o consumidor não quer isso, né? Então a chance dele comprar um produto, esse produto quebrar, não ter conserto, e ele voltar naquela loja é mínima. Então vamos pensar cada vez mais em produtos duráveis. Né? Sim, sim. Que é um dado que está na contramão do que nós temos visto, inclusive em questões de eletrodomésticos ultimamente, né? Uhum. Os eletros, eles têm sido feitos para durar 2, 3 anos, máximo 4 aí, coisas que duravam uma vida inteira. Exato. Antigamente, né? Vai na contramão e as pessoas, elas não ignoram mais isso. Sim. Então não é uma coisa que passa despercebido. A gente compra um iPhone e ele tem um limite máximo de atualização. Então eu posso levar ele para frente o máximo que eu puder, ele pode estar intacto, com película, com capinha. Vai chegar um momento que ele não vai mais atualizar para as versões mais novas, forçando o cliente a comprar um iPhone novo, por exemplo. Então, as indústrias, elas ainda fazem isso? Ainda fazem. Mas elas vão ter que mudar esse hábito logo, logo. Por quê? Porque os clientes estão mudando os seus hábitos. Sim. Tem uma máxima que a gente considera que, com informação, as pessoas elas mudam as suas atitudes. E com uma série de reprodução dessas novas atitudes, aquilo vira comportamento. Então, desde a década de 60, se fala muito sobre a questão ambiental, Ernesto. Sim. Então, as pessoas mal informadas, elas não estão. Você liga o Jornal Nacional, a chance de estar falando alguma questão ambiental todo dia é alta. As pessoas elas estão sendo bombardeadas por informação, Renata. E à medida que elas são bombardeadas por informação, elas mudam algumas atitudes. E à medida que elas mudam algumas atitudes, elas mudam o comportamento. E o comportamento vem para ficar. As pessoas elas vão chegar ao momento em que elas vão deixar de comprar produtos com obsolescência programada. E vai sair na frente aquela empresa, aquela indústria, aquele comércio que vai na contramão disso. Perfeito. Perfeito. Ernesto. Secretário, não podemos deixar de falar também do turismo. O turista hoje já valoriza empresas com práticas sustentáveis? Isso já acontece em São Pedro? Acontece. Eu volto à defesa de que boa parte dos turistas que chegam em São Pedro é por conta dos atrativos naturais que a gente tem aqui. É óbvio que existem várias outras atrações, mas a questão natural ainda é algo bastante relevante. Eu estava conversando, inclusive, com a equipe da Secretaria de Turismo e perguntando se eles têm alguma pesquisa recente da percepção, né, dos visitantes de São Pedro quanto à questão ambiental. Não é um dado que eu consigo apresentar ainda, eles estão fazendo uma busca nesses documentos para trazerem essa informação, mas eu não tenho dúvida, a questão ambiental é algo que influencia a decisão das pessoas de virem ou não para São Pedro, né? A gente é abraçado por uma cuesta, que a gente chama popularmente de serra. Serra é o nome popular, cuesta é o relevo, né? O relevo de cuestas. Uma curiosidade, a serra, Ernesto, você sobe e desce. A cuesta, você sobe e permanece num platô. Então, a nossa serra aqui. A nossa serra, na verdade, é uma cuesta. Ela abraça a nossa cidade. Quem que chega para São Pedro ignora a imponência dessa serra abraçando a nossa cidade? Não tem como, né? Você viaja 1.000 quilômetros, a hora que você chega no trevo ali e vê aquela serra bonita, você já dá um sossego no coração, né? Então, é o que a gente tem de potência aqui em São Pedro. E não dá para negar nisso. Essa pesquisa, inclusive, ela também avalia a questão das atitudes sustentáveis no turismo. Aí tem uma pergunta,
Qual a relevância das práticas sustentáveis na sua decisão de escolha do destino turístico? Olha, e o que diz? 55% dos entrevistados consideram as práticas sustentáveis na decisão, práticas sustentáveis na decisão da escolha do seu destino. 55% dos entrevistados consideram práticas sustentáveis na escolha do destino que ela vai. Então, não estou nem falando, né, do turista que vem para São Pedro, uma pesquisa nacional. E qual que é a amostra dessa pesquisa? Você tem? Olha, ela estava numa última página que eu excluí aqui para não trazer muito papel. Mas, se eu não estou enganado, e a gente pode confirmar isso depois, cerca de 1.400 entrevistados. Certo, tá? Ok. Mais da metade dos entrevistados consideram... Exato. Práticas sustentáveis na decisão do na destino. Escolha. Isso. Perfeito. Um tema essencial dentro da sustentabilidade é o lixo. O que o comerciante precisa saber para descartar corretamente os seus resíduos? Outro assunto extremamente relevante. A gente na Secretaria Especial, né, de Meio Ambiente e Agricultura divide os nossos departamentos técnicos em Departamento de Arborização Urbana e Recursos Florestais, que pensa a questão da restauração, arborização urbana, Departamento de Educação Ambiental, Departamento de Fiscalização Ambiental, o Departamento de Resíduos Sólidos, que é um dos que tem os maiores desafios para a gente enfrentar daqui para frente na nossa cidade. Antes de chegar aqui, eu fui consultar esse departamento para lembrar quantas toneladas de resíduos são gerados em São Pedro por mês. 900 toneladas de resíduos domésticos são gerados por nós em nossas casas por mês em São Pedro, né? É muita coisa, é algo bastante relevante, que inclusive pode abrir para uma série de debates o quão caro é a gente gerenciar esse lixo, né? E de que forma que esse custo inclusive é repassado para a gente que está gerando. Existe uma máxima também na questão de gestão de resíduos, que é a responsabilidade do resíduo que é gerado é do gerador. Alguns desses resíduos, a gente, como que é a palavra? A gente transfere a responsabilidade para o município. Mas a gente terceiriza, essa é a palavra. A gente terceiriza a responsabilidade para o município, a gente paga para isso. Aqueles outros resíduos que o município não recebe para fazer, a responsabilidade continua sendo nossa enquanto cidadão. Com as empresas não é diferente. A empresa... E a gente, quando recicla, separa o lixo reciclável do lixo orgânico, a gente percebe a quantidade de lixo que uma pessoa sozinha gera. Não é? É uma coisa impressionante, né? Imagina uma empresa com mais pessoas. Né? Exatamente. Outro dado, uma informação relevante também. Do lixo que a gente gera nas nossas casas, cerca de 30% daquela sacola, do saco preto que a gente deixa na lixeira, tem potencial de ser reciclável. Ou seja, esses 30% poderiam, primeiro, não estar gerando gasto para a gente aterrar ele num aterro que fica em Rio das Pedras. Segundo, poderia estar gerando renda para os catadores, para os coletores autônomos que pegam esse material, vendem e depois esses materiais, inclusive, são reciclados, transformados em outros materiais ou nos mesmos. Mas existe uma outra questão também desse material que tem potencial. Porque muitas vezes as pessoas acham que o material é reciclável, mas não é. Por exemplo, a caixa de pizza. Eles não aceitam, porque está sujo. Então, é um material reciclável, o papelão, mas ele tem que ir para o lixo. Aquela embalagem de plástico mole, um plástico de macarrão, por exemplo. As pessoas pensam que é reciclável, também não é. Tem que ir para o lixo. Porque eles não reciclam, os catadores não pegam. Se você colocar no seu lixo, eles deixam lá. Você está por dentro, Renata. E o fato das pessoas, muitas delas ainda não saberem dessas diferenças, Ernesto, é até um pouco responsabilidade e culpa minha também, eu assumo. Porque um dos objetivos e das responsabilidades de uma Secretaria de Meio Ambiente Municipal é justamente fazer educação ambiental para que as pessoas passem cada dia mais a conhecer aquilo que é reciclável, aquilo que não é, para a gente dar a condição dele ser ou não reciclado ou reaproveitado. E existe uma diferença, Ernesto, entre o que é reciclável e o que realmente vai ser reciclável. É isso que acontece, viu, Renata?
Então, por que, às vezes, na embalagem está escrito que aquele produto é reciclável, mas o catador não pega? Porque ele não tem comprador para aquilo. Ou seja, é reciclável, mas não vai ser reciclado. Mesma coisa aquela bandejinha de isopor. Isopor. Eles não pegam. E eu te explico por quê. Pegam até copo de isopor, qualquer embalagem de isopor, de culinária, você pode lavar e colocar no reciclável, eles não pegam. E o isopor é reciclável? É reciclável. É reciclado? Nem sempre. Porque para você formar um lote de isopor, imagina, o isopor, primeiro que é extremamente leve. E volumoso. Sim. Então a logística dele, do ponto da geração até o ponto da reciclagem, é longo. Essa logística longa é cara. Às vezes, não se paga. E, obviamente, como tudo no mundo, aquilo que não se paga, também ninguém vai ficar trabalhando, gera lucro, gerando prejuízo. Não há interesse. Se não tem uma empresa que não queira pagar por essa logística, o catador vai recolher para deixar onde isso? Né? Então, esses canais existem. É uma roda que ela trava em alguns pontos. Exato, né? Esse canal existe. Existe. Mas eles são. Esses caminhos são bem menores. Ou melhor, esses caminhos são maiores, eles existem em tão menos quantidade se comparado a, por exemplo, a logística do vidro, a logística do metal, do alumínio. São materiais, né, com uma logística já muito mais preparada para isso. Sim, perfeito. Ah, eu não respondi sua pergunta, né? O que fazer? Então, tudo isso para dizer que... ele precisa saber para descartar corretamente os seus resíduos. E eu acho que... O empresário, no caso, né? Eu acho que a gente pode, dessa mesma pergunta, partir para duas reflexões. O que o empresário pode fazer para gerenciar os seus resíduos internos e o que ele pode fazer para influenciar os seus clientes a gerenciarem o resíduo, né, que foi originado pelo produto que ele vendeu. Pela compra. Exato. Pela compra no seu... Por exemplo, o que uma loja de produtos eletrônicos pode e deve fazer para, dentro do seu ambiente, com seus colaboradores, fazer a reciclagem, né? Fazer a separação do que é orgânico do que não é, reduzir a geração de resíduos. Então, por que as pessoas elas têm procurado e elas consideram relevante a questão de materiais reutilizáveis? Porque ele deixa de ir para o lixo. Então, a gente parte do princípio que mais interessante do que separar, Renata, é você nem gerar, né? Sim. Então, mudar a mentalidade ali dos seus colaboradores, da própria diretoria e também dar caminhos para que os seus clientes façam descarte adequado no final da vida útil dos produtos que você está vendendo. Então, acho que os empresários, hoje, eles devem pensar nesses dois trabalho de quesitos. Conscientização. Exato. Né? Passa, acho que, primeiramente por aí. Isso. Certo? E a prefeitura oferece programas ou orientações para quem quer tornar seu negócio mais sustentável? E por onde começar? Sim, a gente, como eu disse, tem um departamento de resíduos que cria políticas públicas, cria estratégias. Como eu disse, nem tudo vai ser um serviço que vai ser oferecido pela prefeitura. Mas o que a gente tenta fazer é organizar essa cadeia e compartilhar informações. Então, no nosso site da Semagre, @São Pedro, se eu não me engano, colocar Semagre São Pedro, você vai encontrar o nosso site ali. A gente tem uma aba nesse site que chama No Ponto Certo. E no Ponto Certo a gente tem um mapa do descarte, né, do local adequado para você descartar diferentes tipos de resíduo. Então ali você encontra, eu tenho material vegetal. Na cidade. Perfeito. Tenho material vegetal. Onde que eu vou descartar? Tem ali o endereço, tem o local. Eu quero descartar lâmpada. Onde que eu vou descartar? Tem ali um ponto. Quero descartar isopor. A gente estava falando do problema do isopor. A gente já tinha identificado isso. Onde é que eu vou descartar o isopor sendo que a coleta seletiva não pega? Pera aí que a gente vai dar um jeito. Sabe o que a gente fez? A gente foi até uma loja, Ernesto, que fabrica puff. A gente falou assim, a gente pode fazer uma parceria com vocês? A gente pode indicar para que, enfim, o munícipe, ele traga o isopor dele para você?
Ele falou, mas é claro, inclusive é matéria-prima para eu produzir o custo dele vai baratear. Maravilha. Aí o que acontece? Um caminho que foi criado por conta justamente desse programa No Ponto Certo do Departamento de Resíduos Sólidos, de resíduos. A pessoa ela deixa de dar uma utilidade para esse isopor, ela reduz o risco do catador de reciclável não levar e leva para uma pessoa que inclusive vai fazer um produto daquilo, né? Então, ali naquela aba tem informações para isso e muito mais. Então, problema de desinformação hoje não existe. As informações elas estão disponíveis e a gente tem os canais para o descarte de cada categoria de resíduo. Perfeito. Muito importante você ter falado sobre esse canal de informações aí, o site da Secretaria, Isso. Porque eu mesmo desconhecia essas informações. E para a gente encerrar, secretário, se pudesse dar um conselho prático para o comerciante de São Pedro aumentar o lucro através da sustentabilidade, qual seria? Diante de tudo isso que a gente conversou hoje, eu acho que essa dica seria: ouça o seu cliente. A gente veio aqui com uma pesquisa que mostra o perfil do consumidor hoje em dia. Inclusive, essa pesquisa ela vai ser disponibilizada. Secretário, terminando essa entrevista, peço que você me passe Perfeito. O link dessa entrevista que eu vou disponibilizar no site da CISP. Perfeito. Então, a dica que eu dou é: não precisa necessariamente ouvir o Rogério, ou o Ernesto, ou a Renata. Ouça o seu cliente. Ouça o consumidor. Até porque o seu negócio não funciona sem ele. Acho que eles são a base, né, Com certeza. do negócio, né, Ernesto? Isso. Então, ouça ele. A gente tem a sorte, enquanto uma Secretaria de Meio Ambiente, de ver um mundo em transformação, os clientes mudando os seus hábitos e pedindo isso, inclusive, do poder público. O poder público é cada vez mais exigido, né, de inserir políticas públicas ambientais. Por quê? Os clientes da iniciativa privada e os munícipes, os eleitores da iniciativa pública, elas estão pedindo e ansiosas por um mundo diferente, por um mundo sustentável. Sim, sustentáveis. Secretário, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar reflexões tão importantes sobre sustentabilidade, desenvolvimento e o papel dos negócios nesse processo. Fica claro que construir um futuro mais equilibrado depende de ações conjuntas entre o poder público, os empreendedores e toda a comunidade. E iniciativas como as que estão sendo realizadas em São Pedro mostram que esse caminho sim é possível. A gente agradece novamente a sua presença e deixa o espaço aberto para futuras conversas. Deixa eu fazer a pergunta para o secretário. Tem o meio ambiente, tem um canal que o município possa enviar informações, sugestões, ideias para melhorar o meio ambiente da cidade, do município? Tem, inclusive comunicação é um assunto caro pra gente. A gente tem o objetivo de atender bem todo mundo e por isso a gente disponibiliza vários canais. Então a gente tem o nosso Instagram, @semagressaopedro. Ali a gente, além de publicar informações como essas que a gente está compartilhando com vocês aqui hoje de uma maneira, né, mais informal, a gente responde os directs, a gente recebe também fisicamente, Malaquias Guerra, número 900, a gente está com uma nova sede agora. A gente recebe vocês lá. Tem o pessoal devendo um café lá, né, secretário? Eu tô esperando, na verdade o convite já foi feito, não é, Ernesto? Vou levar o secretário do Contur, lá, o presidente do Contur, para tomar um café lá, né, Juliano? Aí, o Juliano tá convidado também a estar lá com a gente. Aliás, uma coisa que eu tava esquecendo, né? Antes de falar isso que eu tava esquecendo, Renato, se é que a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou compartilhar o WhatsApp da Semagre também, um canal fácil. Por favor. Todo mundo tem WhatsApp hoje em dia. E aqui a gente vai atender o munícipe, o empresário, quem quer que seja que queira conversar com a gente. O nosso WhatsApp é 19997980983. Repita. 19997980983. É o canal oficial da Secretaria Especial de Meio Ambiente e Agricultura para tratar com quem quer que seja. O que eu ia dizer ainda nessa última pergunta, Renata, que muitas vezes o que é que os empresários eles podem fazer para começar a explorar esse mundo da sustentabilidade, né? Tem o que ele pode fazer ali no seu ambiente interno, como a gente disse e tudo mais, mas se você, que é empresário, não sabe por onde começar,
uma dica importante é incentive e apoie quem já começou. Então a gente tem uma iniciativa na Secretaria de Meio Ambiente que é o calendário ambiental. O calendário ambiental agrega 60 atividades que são realizadas o ano todo, e essas atividades que tentam incluir todos os públicos possíveis, crianças, alunos, idosos, em atividades que discutem e exploram as questões de educação ambiental. E esse calendário ele só existe por conta de uma parceria e patrocínio, inclusive, de várias empresas da nossa cidade. A CISP é uma das patrocinadoras que garante que algumas das atividades do calendário ambiental aconteçam, mas existem várias outras. Eu acho que eu posso até citar aqui. Sim, com certeza. Eu acho que é importante, porque essas empresas, elas não necessariamente sabiam por onde começar, elas procuraram, né, quem já começou, que é a Secretaria de Meio Ambiente. A gente faz esse trabalho e ter o apoio das empresas, poxa vida, sensacional. Então, quero deixar aqui, inclusive, o agradecimento à Saidong, a Duon, o Termas, a Suporte Sondagem, a Eixo, a CISP. A gente tem ainda patrocinadores ouro aqui, a Casa de Carne do Produtor, Inovação Imóveis, o Quintal do Itaquiri, a Cantina da Má, a Associação dos Engenheiros, a Gráfica Real, Rachone Terraplanagem, a CBGraph e a Desante Seguros. Isso, parabéns aí a todas essas empresas aí privadas que estão dão incentivo e apoio, né, ao meio ambiente, Nos apoiam, e ano que vem, no final desse ano, na verdade, a gente começa a elaborar o calendário ambiental de 2027 e assim, quanto mais pessoa vier junto com a gente, melhor. Com certeza. Perfeito. Muito obrigada, secretário. E o Comunica CISP chegou ao fim. Eu agradeço a participação de todos. Se você ainda não acompanha a CISP pelas redes sociais, siga-nos. A CISP São Pedro, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Desejo a todos uma excelente semana e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Até o próximo programa Comunica CISP. No programa de hoje, vocês acompanharam a entrevista com o secretário de Meio Ambiente de São Pedro, Rogério Bosqueiro, falando tudo sobre sustentabilidade nos negócios. Foi um prazer estar aqui com você, Renata, Ernesto, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente teve a oportunidade de conversar sobre assuntos importantíssimos. Verdade. E se você gostou dessa entrevista, curta, compartilhe, comente e acompanhe a CISP nas nossas redes sociais.